Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Vamos iniciar aqui os nossos estudos, né, na nossa disciplina Prática de Direito Público. E na semana passada a gente fez aí a apresentação do conteúdo, quais são os desafios que esperam a gente ao longo do semestre. E eu já, na sequência, disponibilizei para vocês um enunciado, para que vocês tivessem a oportunidade de ler esse enunciado, de dar uma olhadinha, ter mais ou menos uma impressão de qual seria um instrumento processual adequado para dar conta de defender aquele direito que eventualmente esteja sendo violado ou que eventualmente esteja sendo ameaçado, né? A partir, obviamente, do que o enunciado propôs para a gente. Então, vocês têm aí o PDF, vocês têm aí o enunciado à disposição, mas eu vou fazer aqui o compartilhamento, né? Até já aumentei aqui o tamanho da letra, para que a gente consiga ler esse enunciado e, a partir dele, a gente comece a tratar aqui, né? A gente comece a falar de alguns aspectos importantes sobre o tema. Então, olhem só, está aparecendo aí na telinha de vocês o enunciado, né? A primeira peça aí da nossa disciplina prática de direito público. Eu quero que vocês acompanhem a leitura. A gente vai tentar observar aqui algumas informações importantes para identificar qual seria eventualmente a peça e, obviamente, trazer algumas abordagens importantes sobre o assunto. Mas vamos lá. O enunciado diz assim, ó, João, cidadão, politicamente atuante, né, e plenamente consciente dos deveres a serem cumpridos pelos poderes constituídos em suas relações com a população, decidiu fiscalizar a forma de distribuição dos recursos aplicados na área de educação no município Alfa, sede da comarca X e vizinho àquele em que residia. Considerando as dificuldades enfrentadas pelos moradores do local, para tanto, compareceu à respectiva Secretaria Municipal, né, de Educação e requereu o fornecimento de informações detalhadas a respeito das despesas com a educação no exercício anterior, né, à discriminação dos valores gastos com pessoal e custeio em geral e os montantes direcionados a cada unidade escolar, já que as contratações eram descentralizadas. O requerimento formulado foi indeferido por escrito pelo secretário municipal de Educação, sob o argumento de que João não residia no município Alfa. Os gastos com o pessoal eram sigilosos, por dizerem respeito à intimidade dos servidores. As demais informações seriam disponibilizadas para o requerente e para o público em geral, via internet, quando estivesse concluída a estruturação do portal da transparência, o que estava previsto para ocorrer em 2 anos. João não informou de que modo usaria as informações. E aí vamos seguir, né? Inconformado com o indeferimento do que havia sido requerido, com o indeferimento do requerimento que formulara, João contratou os seus serviços como advogado poucos dias após a prolação da decisão e solicitou o ajuizamento de medida cabível, de modo que pudesse obter com celeridade as informações almejadas, o que permitiria sua divulgação à população interessada, permitindo-lhe avaliar a conduta do prefeito municipal, candidato à reeleição, no processo eleitoral em curso. Elabore a petição da medida judicial adequada, considerando-se como tal aquela que não exija instrução probatória. Então, esse foi o enunciado que eu disponibilizei para vocês, tá? Deixa eu encerrar o compartilhamento aqui, porque eu acho que tem algumas informações que são importantes para a gente notar, né? Vejam, primeiro, né, tanto para fins de atuação na prática, quanto para fins de confecção de um enunciado, de uma peça, né, em decorrência de um enunciado lá numa prova, num concurso, numa seleção, é sempre importante você organizar as ideias, né? Porque toda peça que a gente vai fazer, seja ela uma inicial, que a gente está batendo as portas ali do judiciário, sejam aquelas ações mandamentais, né, aquelas que buscam a concessão de alguma ordem, né, ou qualquer outra ação, ou até mesmo recurso, existem alguns elementos que são de suma importância para a gente compreender de que peça o enunciado está buscando a gente saber ou a gente confeccionar, né? Existem questões aqui, por exemplo, sobre a competência, quem é o competente para julgar eventualmente aquela ação, né? Qual é a ação especificamente, né? E a identificação da ação, do instrumento judicial cabível. Há questões aqui relacionadas à legitimidade ativa, à legitimidade passiva, né? Há questões relacionadas aqui a eventual cabimento, a tempestividade daquele instrumento processual, eventualmente ali um pedido liminar.
geralmente, né, em enunciados, em concursos, em provas de OAB, por exemplo, sempre cabe um pedido liminar. Né? Afinal de contas, quando você vai bater as portas do judiciário, geralmente é diante de uma situação de urgência, né, de um problema, de uma violação ou de uma ameaça à violação a um direito. Né? Então, existem questões básicas. Não adianta você, durante uma prova, bater o olho e querer já dar a solução e dizer é tal ou qual o instrumento. Talvez na prática profissional, quando você estiver já habituado ali, né, aquelas demandas, já habituado a um certo tipo de atuação, você já tenha uma certa agilidade para dizer qual é o instrumento cabível naquele tipo de situação, ok? Mas para fim de prova é sempre importante a gente ir dividindo as informações. O próprio enunciado ele vai nos trazer algo, né? Então está ali um indeferimento administrativo de um pedido de informação. Né? Geralmente esse pedido de informação aqui ele vai estar atrelado exatamente à publicidade na administração pública, né? Que é um princípio vetor aplicado à administração, nos termos do artigo 37, né? Caput da Constituição Federal, e isso veio sendo desdobrado no decorrer do tempo, como, por exemplo, a própria aprovação da lei de acesso, né, à informação. Então, dentre outros aspectos aqui, o enunciado vai te encaminhando para um instrumento judicial cabível. No finalzinho, você que está lendo aí o enunciado, você pode notar isso, o texto diz assim, você foi procurado na condição de advogado e você tem que se valer do instrumento processual cabível que não precisa de dilação probatória, né? Ou seja, a gente já tem um direcionamento que talvez seja o direcionamento máximo ou a dica máxima que o examinador quis ali do candidato de dizer, olha, você não precisa pedir aqui, você não precisa produzir provas. Por quê? Porque o ato em si de indeferimento de acesso à informação, por si só, já é a prova pré-constituída para você provocar a atuação do judiciário, né, e se valer de algum pronunciamento para que dá essa oportunidade de acessar a informação pública, a informação que é pública, não é? Então, qual é, via de regra, o instrumento aqui que a gente vai se valer? O tal do mandado de segurança. Então, o mandado de segurança, que nesses próximos minutos aqui a gente vai discorrer sobre questões essenciais dentro do mandado de segurança, que é um instrumento cabível. Eu nunca fiz o mandado de segurança, eu não sei quais são os requisitos, eu não sei quais são os aspectos teóricos que envolvem, né, o mandado de segurança, e aí, o que é que a gente faz? Então, nos próximos minutos, a gente vai cuidar exatamente de trazer para vocês as informações necessárias sobre o assunto e talvez até trazer um espelho, né, desse enunciado que a gente trabalhou aqui, para que vocês tenham todos os substratos e consigam confeccionar a peça a partir do enunciado que foi proposto. Então, vamos lá. Eu vou fazer aqui a projeção para vocês, para que a gente consiga, né, estudar um pouquinho o tema mandado de segurança, conforme, né, é o instrumento judicial cabível para resolver o problema lá que o enunciado nos trouxe. Vamos lá. Primeira questão aqui que eu acho que vale a pena a gente compreender, né? Esses remédios constitucionais, eu estou falando aqui de mandado de segurança, seja o individual, seja o coletivo, eu estou falando aqui de ação civil pública, eu estou falando aqui de ação popular e dentre outros, sempre a gente vai poder encontrar tanto o fundamento constitucional quanto o fundamento legal. Né? Então, o mandado de segurança tem uma lei de regência, a ação civil pública tem uma lei de regência, né? A ação popular tem também uma lei de regência. Então, toda vez que você se deparar com um remédio constitucional, busque, em primeiro lugar, identificar quais são os fundamentos. Porque a gente vai ter aqui tanto um fundamento constitucional, que vocês estão vendo aí na tela, quanto um fundamento aqui legal. No caso do mandado de segurança, né, que a gente pode falar aqui do mandado de segurança enquanto gênero, né, porque a gente pode ter aqui a impetração de um mandado de segurança individual, e naturalmente é para defender um direito, né, individual ali, e a gente pode ter também o mandado de segurança coletivo, que basicamente a gente vai aplicar quase que todas as regras do mandado de segurança individual, mas obviamente que tem alguns temperos, tem algumas informações aqui que envolvem, por exemplo, a própria legitimidade, né, de quem pode impetrar o mandado de segurança coletivo. Mas vamos lá. Esse mandado de segurança, portanto, ele tem aqui para a gente tanto o fundamento constitucional quanto o fundamento legal. Qual é o fundamento constitucional do mandado de segurança? Está lá
no inciso 69 aqui da Constituição, né, o individual, que vai tratar sobre a impetração de mandado de segurança. E também um fundamento legal, porque o mandado de segurança ele tem uma lei específica, né, que a gente vai trabalhar com ela. Tá aqui a lei número 12.016 de 2009, que vai trabalhar o mandado de segurança. Vejam, se eu parasse por aqui e dissesse para vocês assim, pessoal, a par das informações que eu acabei de dizer para vocês, né, que é importante sempre que a gente se deparar com um enunciado, analisar a questão, né, identificar qual é a peça, qual é o instrumento cabível, identificar de quem é a legitimidade ativa, de quem é a legitimidade passiva, como é que se fixa ali o critério de competência, se cabe ou se não cabe liminar, quais são os requisitos formais, né, daquela ação. Veja, se você abrir a lei do mandado de segurança hoje, você já vai ter competência de conseguir identificar isso. Qual é o critério de competência, de quem é a legitimidade ativa, passiva, quais são os requisitos, né, as peculiaridades formais, os requisitos da inicial. É óbvio que, basicamente, tudo que a gente aprende lá do processo civil, né, digamos assim, da ação comum, ela pode ser aplicada aqui no mandado de segurança, como, por exemplo, a própria qualificação das partes, né, o modo como você pode estruturar e alegar os argumentos e levantar os argumentos jurídicos da sua petição. Muita coisa lá dos aspectos gerais a gente vai aplicar aqui. Mas é óbvio que o mandado de segurança, a própria legislação impõe requisitos específicos, tá? Então vamos lá. Fundamento aqui constitucional. Está lá no artigo 5º, inciso 69 da Constituição. Olha só o que é que o texto diz para a gente. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou pelo abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Esse dispositivo ele é reproduzido, né, quase na integralidade, já no artigo 1º da Lei do Mandado de Segurança, na Lei 12.016 de 2009. Por isso que eu coloquei aqui, que essa regra ela é exatamente reproduzida no âmbito da Lei do Mandado de Segurança. Só que esse texto, ele traz para a gente informações que são preciosíssimas, né? Por exemplo, ele diz para a gente que o mandado de segurança, ele tutela o quê? Um direito líquido e certo. O que é um direito líquido e certo? É importante a gente saber, né? E, de certa forma, pessoal, a gente pode notar aqui que o mandado de segurança ele tem um caráter residual. Por quê? Porque, veja, se eu tenho a minha liberdade de ir e vir violada ou ameaçada, né, eu vou me valer do habeas corpus. Se eu quero ter acesso a informações pessoais que estão aí registrados em bancos, né, de dados públicos ou ainda que administrados por uma instituição privada, mas que tenha essa natureza pública, que tenha esse interesse social, como é o caso de informações do SPC e do Serasa, eu vou me valer do habeas data. Então, veja que há determinados direitos que têm instrumentos cabíveis, instrumentos específicos, como a liberdade de ir e vir, no caso do habeas corpus, e o acesso à informação pessoal, registrada aí em bancos, né, de dados públicos, ou que, ainda que administrados por entidades privadas, tenham essa natureza pública. E aí eu vou me valer do habeas data. Então, tudo que não for enquadrado aqui no habeas corpus ou no habeas data, eu vou me valer do mandado de segurança. Então, ele tem uma amplitude bem interessante aqui, tá? Esse direito líquido e certo ele vai ser tutelado no caso do mandado de segurança, se não couber habeas corpus ou habeas data. E aí a gente avança e visualiza também que essa violação, né, a um direito líquido e certo pode decorrer tanto de uma ilegalidade quanto de um abuso de poder. E quem é que pode fazer isso? Quem é que pode praticar, né, essa ilegalidade ou esse abuso de poder? Naturalmente, uma autoridade pública, né, um agente público que está investido ali, que está desenvolvendo uma função pública, ou ainda uma pessoa, né, um agente de pessoa jurídica de direito privado que esteja eventualmente no exercício de atribuições do poder público. Vamos lá, a gente pode citar aqui impetrações de mandado de segurança contra atos que são praticados por diretores de estatais, né, de sociedade de economia mista, de empresa pública, porque são agentes de pessoas jurídicas de direito privado, mas estão desenvolvendo algum tipo de atribuição do poder público. A jurisprudência e a doutrina, inclusive, informam para a gente, né, possibilidade de impetração do mandado de segurança contra diretor de hospital privado, porque ali ele está desenvolvendo uma
atividade, né, está desenvolvendo uma atribuição que é do poder público, a ideia de trabalhar na concretização do direito à saúde da população. Um reitor de uma universidade, de um centro universitário, por exemplo, pode praticar algum tipo de ato que viola seu direito líquido e certo e que você pode impetrar, portanto, o mandado de segurança questionando o ato dessa autoridade. Então, notem aqui que tanto o agente público propriamente, ele pode praticar um ato que viola o teu direito líquido e certo, quanto também um agente de uma pessoa jurídica de direito privado pode praticar um ato que viola teu direito líquido e certo, desde que, obviamente, esse ato aqui esteja relacionado ao desenvolvimento de alguma atribuição do poder público, né? A gente sabe que há delegações para a prestação de serviço público, né? A gente sabe que existem essas possibilidades aí dentro da estrutura de prestação de serviço público e de atribuições do poder público no Brasil. Então, nesse sentido, né, esse texto, ele traz algumas informações aqui importantes para a gente. E aí, a pergunta que é sempre feita, né? O que é, basicamente, esse chamado direito líquido e certo, né? O que é o direito líquido e certo aqui? Quando é que eu vou poder impetrar um mandado de segurança tendo esse meu direito aqui líquido e certo? Vamos lá. Olha só, o direito líquido e certo, pessoal, é basicamente a prova, ela está atrelada à ideia de prova pré-constituída. O que é isso aqui no mandado de segurança? Direito líquido e certo, basicamente, é eu conseguir provar, no momento da minha impetração, que aquilo que eu estou alegando aconteceu de alguma forma. Então, na verdade, veja que curiosidade, né? O direito líquido e certo aqui não é tecnicamente a matéria jurídica, porque você pode até ter um direito que está ali controvertido, o tribunal entende de um jeito, o tribunal entende de outro jeito, pode haver uma divergência jurisprudencial sobre a interpretação daquela matéria, né? Então não se trata aqui de um direito incontroverso, ou seja, que há uma interpretação unânime sobre a matéria, né? A extensão desse conceito aqui, direito líquido e certo, na verdade, é você provar que aquilo que você está alegando existiu. Então, por exemplo, se eu digo, impetro um mandado de segurança contra o ato de um prefeito porque eu não fui nomeado em razão da minha aprovação num concurso público. No momento da impetração do meu mandado de segurança, eu tenho que provar que houve essa preterição. Eu já tenho que juntar, por exemplo, os documentos que mostram eu ter sido aprovado no concurso público, qual foi a minha classificação final e que alguém que ficou classificado no concurso depois de mim já foi nomeado. Então eu tenho que já demonstrar que aquilo que eu estou alegando, né, tá aqui comprovado numa prova pré-constituída, num documento, numa certidão, ok? Então aqui o direito líquido e certo não é a discussão jurídica sobre o assunto. É que se eu estou alegando algo que violou o meu direito líquido e certo, eu já tenho que, no momento da minha impetração, ter a capacidade de comprovar que aquilo efetivamente aconteceu. Veja, se o juiz vai acolher ou não a minha pretensão de induzir em juízo, se ele vai considerar que um ato que foi praticado por um agente público, né, ou por um agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público, violou ou não o meu direito, é outra história. Tá? Se o juiz acolhe ou não a minha pretensão, isso é algo normal do judiciário. A gente deduz a pretensão. Se vai ser acolhido ou não é outra situação. Mas eu tenho que, já no momento da minha impetração, comprovar aquilo que eu estou dizendo. Por isso que não cabe a dilação probatória no mandado de segurança. Plano de saúde negou o tratamento, negou a internação, negou, eventualmente, a realização de alguma cirurgia. Eu pego aquela negativa formal, aquele registro formal, junto na minha inicial do mandado de segurança e impetro o mandado de segurança. Eu não posso, no final, inclusive, do mandado de segurança, pedir assim, protesto pela produção de provas, pela produção de prova em todos os meios admitidos no direito. Não. Você só pode, para impetrar mandado de segurança, ter a prova pré-constituída. Se não tiver a prova pré-constituída, você não vai poder impetrar mandado de segurança. Há uma previsão na lei, e eu acho que é importante vocês depois fazerem a leitura, que pode acontecer, né, de que em algumas situações a gente não esteja de posse daquele documento, né, necessário aprovar o alegado, porque o documento está numa repartição pública, está num estabelecimento, está diante de uma autoridade, por exemplo, que se recusou a fornecer aquele documento. Excepcionalmente, você pode atravessar a sua petição, né, impetrar um mandado de segurança e pedir ali que o juiz tome a conduta de notificar, né,
aquela parte, aquele indivíduo ou aquela autoridade que está com o documento e pedir e assinalar prazo para que haja a apresentação, a exibição do documento, tá? Se vocês quiserem depois fazer a leitura, eu acho que vale muito a pena. O artigo 6º, né, da lei do mandado de segurança, você pode fazer a leitura todinha do artigo 6º, que ele é bacana, mas especificamente no parágrafo 1º, que vai exatamente estabelecer isso que eu disse para vocês agora, tá? Então, se você, a regra é eu já estar de posse daquela prova pré-constituída. Se eu não estiver, porque alguém me negou, alguma autoridade não quis me fornecer a informação, o juiz ele pode ser provocado ali a compilar, né, aquela autoridade a exibir o documento. Então, você pode se valer aqui, ó, do que está previsto no artigo 6º, no parágrafo 1º, exatamente da lei do mandado de segurança, tá? Então, a grande lição aqui, o que é incontroverso, o que deve ser incontroverso aqui, não é o direito que está sendo discutido ali, é você provar que houve a prática de um ato, de uma autoridade, de um agente de pessoa jurídica, no exercício de atribuições do poder público, e que, na sua visão, está violando um direito líquido e certo seu. Se vai ser acolhido ou não é outra história, tá? Então, essa é a lógica aqui do direito líquido e certo. Eu trouxe, pessoal, para a gente poder observar rapidamente alguns enunciados de súmula, né, tanto do STF quanto do STJ, que são aplicáveis aqui ao mandado de segurança. Né? Quando é que eu posso impetrar um mandado de segurança? Né? Quando não pode? A gente vai ver mais para frente com um pouco mais de detalhes essa ideia do cabimento. Mas olha, observa aí. A súmula 625 do STF diz assim, ó, controvérsia sobre matéria de direito não impede a concessão do mandado de segurança. Vocês estão notando aqui? Porque durante um tempo houve até dúvidas, né, da interpretação, da extensão do que seria esse direito líquido e certo. Durante um tempo até se dizia, não, o direito tem que ser incontroverso. Não, a gente sabe que as mudanças de jurisprudência, elas são constantes, né, há diversas possibilidades interpretativas, então, ainda que haja uma discussão no judiciário, ainda que haja uma discussão na doutrina, não importa. Tá? Você pode impetrar o seu mandado de segurança, porque aquilo que eu falei há pouco, deduz a pretensão, se aquilo vai ser acolhido ou não é outra história, tá certo? Então, esse é um ponto importante para a gente poder observar. Um outro enunciado aqui também, ó, o enunciado 510 também do STF diz assim, praticado o ato por autoridade no exercício de competência delegada, contra ela cabe o mandado de segurança ou a medida judicial. Aqui basicamente é o seguinte, imagina que o secretário recebeu a delegação de um prefeito ou de um governador para praticar determinado ato, ok? Se ele pratica aquele ato e de alguma forma viola o direito líquido certo de alguém, ou pelo menos ameaça a violação, quando você for impetrar um mandado de segurança, você não vai praticar o mandado de segurança contra a autoridade que delegou o ato. Você vai efetivamente impetrar mandado de segurança contra aquela autoridade que, tendo competência, praticou aquele ato que violou o seu direito líquido e certo. Entenderam? Então, ainda que haja aqui a delegação formal, e a gente sabe que isso pode acontecer, né? O próprio poder hierárquico aí da administração permite delegação, permite avocação, apenas diante, né, daquelas hipóteses de competência exclusiva, eventualmente para decisão de recurso administrativo ou expedição de atos normativos que não seria possível haver a delegação, por exemplo. Mas, via de regra, é perfeitamente possível, até porque a administração tem esse emaranhado, né, de estrutura, criação de órgãos, um processo de desconcentração e etc., que, né, para não ficar tudo concentrado nas mãos de uma autoridade, pode haver essa delegação. Então, você vai apontar aquela autoridade que praticou o ato que violou o seu direito líquido e certo, ainda que ela esteja com a competência ali delegada, ok? Outro enunciado importante para a gente aqui, ó, enunciado 333 do Superior Tribunal de Justiça, né? Cabe mandado de segurança contra ato praticado em licitação promovida por sociedade de economia mista ou empresa pública. Se discutiu isso durante muito tempo, né? Se seria possível ou não essa impetração do mandado de segurança, porque tem uma previsão na lei do mandado de segurança, que já eu mostro para vocês, que diz que não cabe mandado de segurança, né, contra atos de gestão comercial de alguma estatal. Ou seja, aqueles atos que são eminentemente privados, né, que envolvem, digamos assim, a finalidade e a atuação finalística da respectiva estatal. Então, salvo regras, né, o regime jurídico de direito público quanto a concurso público, quanto a licitações ou outros aspectos que a Constituição determina, né, para as estatais,
praticamente os demais atos que são praticados são atos de direito privado. Então, em tese, não caberia impetração do mandado de segurança, porque não se encaixaria no requisito que o inciso 69 estabelece para a gente. Mas como a lei de licitações aqui, né, a aplicação da licitação no âmbito das estatais decorre do próprio mandamento constitucional e das próprias leis de licitações que regulamentam o assunto, isso é norma de direito público, que se violada, né, por um ato de uma autoridade, nesse quesito aqui, aquele diretor, aquele gestor da estatal preenche o requisito de autoridade coatora e cabe questionar esse ato através de mandado de segurança. Mas lembrem-se, tá? Não é todo e qualquer ato praticado por uma autoridade ali de alguma estatal, né? São os atos que são aqui baseados no chamado direito público, como questões relacionadas a licitações e contratos, questões relacionadas a concurso público, né? Questões relacionadas, por exemplo, a teto remuneratório, a acumulação de cargos e empregos públicos, tá? Então, não são todos os atos que podem ser questionados, mas ainda assim, alguns que são baseados, né, ou regidos pelo direito público, seria possível aqui, basicamente, esse questionamento através do mandado de segurança, ok? Vamos lá. Qual é o prazo para a impetração do mandado de segurança? O prazo, né, que a lei estabelece para a gente é um prazo de 120 dias. A partir do ato praticado que viola o seu direito líquido e certo, você tem esse prazo decadencial para impetrar mandado de segurança, um prazo de 120 dias, ok? Esse prazo é decadencial, ele é corrido, então ele não é suspenso, nem é interrompido, né? Nem por causa de feriado, nem por causa de final de semana, nada nesse sentido. Então é um prazo aqui que é efetivamente corrido, tá? Aí muita gente pergunta, né? Porque a violação do direito líquido e certo, ela pode ocorrer tanto por uma ação quanto por uma omissão, né, do poder público. Qual é o prazo que você tem para impetrar mandado de segurança quando essa violação ao direito líquido e certo decorre de uma omissão? Veja, enquanto estiver ali ocorrendo a omissão, estará sendo violado o seu direito líquido e certo. Então, tecnicamente, é como se o prazo renovasse a cada dia. Enquanto o Estado estiver omisso, enquanto a autoridade estiver omissa, né, enquanto aquela autoridade pública estiver omissa, né, e dessa omissão resultar a violação ao direito líquido e certo, você vai sempre ter um prazo ali. Então, é impossível a gente calcular, né, porque a omissão ela vai sendo reiterada a cada dia, então, enquanto o ato não for praticado, o direito vai continuar sendo violado. Então, é como se houvesse a renovação desse prazo a cada dia, tá? Mas, via de regra, da prática do ato que viola o direito líquido e certo, você tem exatamente 120 dias para a impetração do mandado de segurança. Uma questão importante aqui, né? Durante muito tempo, se discutiu e se apontou a inconstitucionalidade desse dispositivo da lei do mandado de segurança que estabelece o prazo de 120 dias para a impetração, para o manejo desse remédio constitucional. Qual era o argumento aqui? Porque não tem previsão, né, esses 120 dias na Constituição. E é uma previsão legal. Então, em tese, a lei, ao estabelecer o prazo de 120 dias, criou um requisito onde a Constituição não estabelece. De alguma forma, minimizou aqui ou diminuiu o alcance desse acesso à jurisdição. Recentemente, inclusive, lá no finalzinho eu vou falar sobre isso, o Supremo julgou definitivamente uma ação, né, ele já tinha posicionamento nesse sentido, inclusive está aqui, ó, firmado nesse enunciado 632, né, de súmula lá do STF, dizendo o seguinte, que é constitucional sim a lei que fixa o prazo decadencial para impetração de mandado de segurança. O grande argumento contra esse prazo era, olha, o prazo ele cria uma barreira, ele impede o acesso à jurisdição porque ele reduz o alcance do mandado de segurança estabelecendo prazo para impetração. O que o Supremo entendia, né? E isso foi o motivo que levou à expedição desse enunciado de súmula e que foi consolidado agora em junho, início de junho de 2021, sobre essa questão do prazo. O Supremo disse assim, olha, o fato de existir prazo para o mandado de segurança não impede o acesso à jurisdição, porque ainda que você perca, né, esse prazo aqui de 120 dias, deixe ele escoar sem impetrar o mandado de segurança, não impede você de propor ação ordinária, né, de requerer lá o pedido de tutela de urgência, produzir provas, se eventualmente forem necessárias naquele contexto. Então, isso não impede o acesso à jurisdição. Acontece que o remédio aqui figuraria como um instrumento excepcional para tentar tutelar o seu direito.
que você pode naturalmente se valer do MS ou você pode se valer de uma ação ordinária. Não tem nenhum problema nesse sentido. Então, o Supremo já há muito tempo dizia que não era inconstitucional exatamente por conta disso. Você não é impedido de acessar o judiciário. Se escoou o prazo do mandado de segurança, você vai se valer da ação ordinária. Tranquilo? Então, isso já era entendimento consolidado do Supremo, está aí na súmula 632 e recentemente foi definido em sede de ADI, ok? Vamos lá. A gente já viu que o texto constitucional fala da violação ao direito líquido e certo por um ato praticado, né, por uma autoridade pública, por um agente público ou um agente de pessoa jurídica, no exercício de atribuições do poder público. O nome desse indivíduo aqui, que vai praticar o ato, né, que viola o direito líquido e certo, que ameaça, né, violar, é exatamente esse que vocês estão vendo aí na tela, né? É exatamente quem? A autoridade coatora. Então, quando você impetra, pessoal, um mandado de segurança, o que é que você está fazendo? Você está apontando aqui, né, que uma autoridade pública, um agente de pessoa jurídica, praticou algum ato que violou o seu direito líquido e certo. E aí veja que o parágrafo 1º do artigo 1º também, ó, da Lei 12.016, de 2009, vai trazer para a gente uma espécie de equiparação ou de conceito, né, de quem é essa autoridade coatora propriamente. Olha só o que é que o texto diz. Equiparam-se as autoridades para os efeitos desta lei, os representantes ou órgãos de partidos políticos e os administradores de entidades autárquicas, bem como os dirigentes de pessoas jurídicas ou as pessoas naturais no exercício de atribuições do poder público, somente no que disser respeito a essas atribuições. Então, de certa forma, esse dispositivo aqui, ele é um pouco mais claro em relação ao inciso 69 do texto constitucional. E, de certa forma, a gente já trouxe até a abrangência também do que seria essa autoridade coatora. E ainda dentro da lei do mandado de segurança, esse artigo 6º aqui, parágrafo 3º, ele é muito importante também, porque ele diz assim, ó, considera-se a autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática. Então, às vezes, uma autoridade, ela determina que um seu subordinado pratique o ato. Veja, não é uma delegação formal, de que toda vez aquela pessoa que recebeu a determinação de uma autoridade praticou aquele ato. Não. Muitas vezes, um gestor, ele determina que um subordinado seu pratique um ato, mas apenas naquela situação. Não é uma delegação formal para que toda decisão seja proferida naquele conceito. Porque senão a gente entra num conflito no que eu falei há pouco, né? Se a autoridade praticou o ato mediante uma delegação formal, né? Então é ela quem é a autoridade coatora. Mas aqui o texto traz uma amplitude, diz, olha, a autoridade coatora pode ser aquele que praticou o ato ou aquele que determinou a prática do ato, sem que necessariamente tenha havido uma delegação formal, ok? Então, para que não haja dúvidas aqui, esse ponto ele é importante. Reitero, às vezes é uma autoridade que pratica o ato porque ela recebeu já aquela delegação, né, do ponto de vista formal, em decorrência do poder hierárquico. E às vezes é um repasse, é uma determinação, olha, pratique esse ato nessa situação excepcional aqui. Então não é que houve formalmente uma delegação, apenas uma determinação de um superior hierárquico para a prática do ato. Então, a peculiaridade pode acontecer no caso concreto, tá? Mas o conceito de fato é amplo. Autoridade coatora, quem praticou o ato, eventualmente quem tem autoridade para, né, ou quem determinou, quem até mesmo tem a autoridade para desfazer aquele ato que eventualmente você aponta como violador do direito líquido e certo. Tranquilo? Então, ó, outro ponto importante que eu já falei para vocês aqui, de quem é a legitimidade? Quando você se depara com um enunciado, você quer analisar aqui legitimidade, você tem que, obviamente, observar tanto a legitimidade passiva quanto a legitimidade ativa. Ou seja, aquele que vai impetrar um mandado de segurança, aquele que teve o direito violado, né? E, portanto, é o legitimado ativo para impetrar um mandado de segurança, e aquele que vai ser impetrado, que a gente já viu. De quem é a legitimidade passiva aqui? É da autoridade apontada como coatora. Só que a lei do mandado de segurança traz um detalhezinho importante. Olha só, a partir das regras contidas, ó, no artigo 6º, no artigo 7º, incisos 1 e 2 da lei do mandado de segurança, o impetrante deve, em sua petição inicial, indicar não somente a autoridade coatora, mas também, ó, a pessoa jurídica da qual ela faz parte, devendo o juiz ordenar não somente a notificação da autoridade,
mas também que se dê ciência da impetração à pessoa jurídica. Isso aqui é um ponto importante, tá, pessoal? Porque acaba sendo uma espécie de legitimidade do mandado de segurança mais ampliada. Porque, olha só, imaginem que eu quero impetrar um mandado de segurança contra ato de um secretário municipal ou do próprio prefeito do município. Ele é a autoridade coatora, o secretário ou o prefeito, então eu vou apontá-lo como autoridade coatora, mas a lei exige que a pessoa jurídica a que pertence aquela determinada autoridade coatora também seja notificada. Então você vai colocar lá na sua inicial, por exemplo, o prefeito, você vai colocar a municipalidade. O secretário municipal, você coloca o respectivo município. O governador do estado, você vai colocar o governador como autoridade coatora e a pessoa jurídica, né? Porque isso, geralmente, do ponto de vista prático, vai acontecer o quê? Vai lá para o órgão da advocacia pública, que vai elaborar as informações em mandado de segurança, né? E a autoridade coatora vai assinar e vai apresentar as suas informações. É uma espécie de defesa, tá? Não é uma contestação, não existe uma formalidade na lei sobre como seriam essas informações. Ela é uma petição comum, é um simples peticionamento. Geralmente, as informações ela vem estruturada praticamente como em forma de contestação, né? Há uma preliminar, por exemplo, quando a autoridade diz, olha, está dizendo aqui que esse ato violou um direito líquido e certo e portanto, o impetrante aqui se valeu do mandado de segurança. Mas ele está errado, né? Já escoou esse prazo de 120 dias, né? Houve decadência do direito aqui de manejo do mandado de segurança, nesse caso específico, né? Então, nesse sentido, você, numa informação, a autoridade de uma informação, ela vai exatamente apontar um preliminar, vai discutir o mérito, vai dizer, ó, o ato foi praticado, mas não violou nenhum direito líquido e certo, o ato é legal, o ato é legítimo, né? O ato foi baseado na legislação de regência. Então, não tem nenhum problema aqui nesse sentido, tá? Então, lembre-se, a lei determina que lá no seu mandado de segurança, você requeira nos seus pedidos que a pessoa jurídica que pertence àquela autoridade seja também notificada, ok? Se as informações virão em conjunto, assinado pela pessoa jurídica, né, pelo procurador, assinado pela autoridade, se virão em separados, pouco importa. Geralmente vem conjunto, né? Por exemplo, para quem faz estágio em advocacia pública, na AGU, na Procuradoria do Estado, na Procuradoria do Município, você vai ver lá, né? Geralmente vem essa solicitação aqui de prestação de informações. Geralmente a autoridade manda as informações para a Procuradoria redige, o procurador vai lá assinar, né? Mas quem é o legitimado propriamente é a autoridade coatora, né? Que vai assinar e vai apresentar ali as suas informações. Mas lembrem-se, tá? A lei do mandado de segurança exige que vá lá para prestar informações tanto à autoridade coatora quanto à pessoa jurídica que pertence àquela autoridade coatora, tá? Detalhezinho importante aqui que envolve uma discussão sobre a legitimidade ativa, ok? Sobre a legitimidade ativa. Quem pode impetrar mandado de segurança? Essa súmula aqui, 625, ela é bem bacana, porque ela traz uma discussão, pessoal, de um tema que a gente chama, ó, de personalidade judiciária. Vejam, não é personalidade jurídica aqui, ok? Essa súmula, ao falar sobre personalidade judiciária, ela está tratando de uma legitimidade extraordinária que órgãos que integram a administração pública possam ir a juízo deduzir alguma pretensão. Deixa eu explicar isso aqui melhor. A gente sabe que dentro da estrutura da administração pública existem órgãos, né? E esses órgãos, pessoal, eles são despersonalizados, não tem personalidade jurídica. Um órgão público ele é mero fruto de uma desconcentração, de um processo de ampliação da atuação da administração pública. É tão verdade que, imagina, eu tenho um problema na Secretaria de Saúde, eu tenho um problema na Secretaria de Educação, né, no âmbito do Estado, e eu quero buscar uma reparação, eu não vou processar a secretaria, porque a secretaria não tem personalidade jurídica. Eu vou processar quem? O Estado de Pernambuco, que é o ente político, que é quem tem a personalidade jurídica, né? Órgãos são despersonalizados e, em tese, portanto, não têm a personalidade jurídica e, portanto, não poderiam postular em juízo.
excepcionalmente, né, isso é fruto de uma construção jurisprudencial, é possível que órgãos, né, ainda que despersonalizados, eles tenham uma legitimidade extraordinária para ir lá, ó, bater as portas do judiciário na defesa de prerrogativas institucionais. Então, por exemplo, leiam o que esse enunciado diz aí. Olha só. A Câmara de Vereadores não possui personalidade jurídica, apenas personalidade judiciária, somente podendo demandar em juízo para defender os seus direitos institucionais. Então, vejam aqui que a Câmara é um órgão despersonalizado, não tem personalidade jurídica, então não pode, via de regra, demandar no judiciário. Agora, excepcionalmente, há essa atribuição aqui de uma personalidade judiciária e a Câmara poderá postular em juízo, impetrar um mandado de segurança para defender, ó, as suas prerrogativas institucionais. Por exemplo, o prefeito deixou de passar o 12º para a Câmara Municipal, ou seja, deixou de passar o orçamento, né, que a Câmara tem direito. Então, houve violação a uma prerrogativa institucional da Câmara, ela poderia ali impetrar mandado de segurança contra ato do prefeito, tá? Mas isso é algo excepcional. Isso aqui é um entendimento que se aplica também, pessoal, a tribunais de contas, por exemplo, né? A ministérios, diga aí, até ministérios podem assumir essa personalidade aqui judiciária, né? E poderiam eventualmente impetrar mandado de segurança quando houver algum ato que viole alguma prerrogativa institucional sua, não é? Aqui a gente está falando também de assembleias legislativas que podem também ter essa discussão, né? Excepcionalmente até o Tribunal de Justiça também é um órgão despersonalizado, né? Mas se tiver algum problema com o executivo, o governador deixou de passar o 12º, né? Parte do orçamento lá para o Tribunal de Justiça. O que é que o Tribunal de Justiça pode fazer? Impetrar mandado de segurança contra ato do governador. Olha só que situação. Mas isso é algo excepcional, tá? Isso aqui é algo que envolve a defesa de prerrogativas institucionais. Isso se chama personalidade judiciária. E teve até um caso em que depois, logo depois da expedição dessa súmula aí, né, desse enunciado de súmula do STJ, o STJ denegou um mandado de segurança, na verdade ele chegou até a inadmitir, sequer analisou o mérito, né? Isso foi parar lá no STJ, naturalmente, e o STJ disse que a Câmara, na situação concreta, não tinha legitimidade. Qual foi a situação aqui? A Câmara impetrou o mandado de segurança contra ato do prefeito por causa de uma discussão de um procedimento licitatório. A Câmara não concordava, né, com os requisitos lá do edital, não concordava com os modos em que a prefeitura estava conduzindo aquele certame, aquela licitação, e questionou, né, impetrou o mandado de segurança contra ato do prefeito. Isso foi parar no STJ, o STJ disse, olha, Câmara é órgão despersonalizado, não pode postular em juízo qualquer coisa. A única coisa que a Câmara pode fazer aqui, assumindo essa personalidade judiciária, é fazer o quê? É defender as suas prerrogativas institucionais. Questionar um procedimento licitatório lá num certame pela prefeitura, ou que a prefeitura está conduzindo, não tem aqui relação com as prerrogativas institucionais. Tranquilo? Então, observem bem aí essa discussão. Vamos lá. Qual é a competência do mandado de segurança? Como é que eu vou saber? Vou impetrar mandado de segurança contra ato de um juiz. Quero impetrar um mandado de segurança contra ato de um delegado. Quero impetrar mandado de segurança contra ato de um secretário de Estado. Né? Quero impetrar mandado de segurança contra ato de um ministro. Eu vou para onde? De quem é a competência? Vejam, essa competência do mandado de segurança ela é uma competência difusa, tá, pessoal? E aí é importante a gente conhecer artigo 102, artigo 105, 108, 109, né, 114 da Constituição, que trata aqui dessa competência difusa. Eu quero impetrar um mandado de segurança contra ato do presidente da República. Artigo 102, artigo 105, aliás, né, 102, competência do Supremo Tribunal Federal. Estava errado aqui o slide, porque essa informação aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês, que está aparecendo aí, ó, aqui não é, o artigo 105 não é competência do Supremo, o artigo 105 é competência do STJ. Então, pronto, acabei de corrigir aqui para vocês observarem. Então, artigo 102, competência do STF, artigo 105, competência do STJ, né? E aí a gente vai avançando para tentar identificar aqui
de quem são essas competências, tá certo? Então, há um ponto aqui muito importante. Não tem como a gente identificar basicamente, né, se há uma competência rígida, específica. Todo mundo, a competência ela é una no mandado de segurança. Não, a gente tem que observar quem é a autoridade competente. Então, lembrem-se disso, tá, pessoal? A competência para o mandado de segurança, ela é definida, né, ela é definida aqui exatamente em razão, tá? Ela vai ser definida exatamente em razão das competências aqui, né, ou de quem é a autoridade coatora. Na verdade, eu acho até que eu devo ter errado aqui, né? Deixa eu ver. Não, artigo 102 é STF, artigo 102 é STF aqui também, né? Porque eu entendi errado aqui. Porque primeiro aqui tem um artigo, depois tem de quem é a competência. Artigo, competência, artigo, competência, artigo, competência. Então, eu que entendi errado aqui, tá? De fato, o artigo 109 fala de competência da Justiça Federal, artigo 114, competência da Justiça do Trabalho, artigo 108, competência dos TRFs aqui, né? O artigo 105, competência do STJ, e duas vezes o artigo 102 aqui, que trata exatamente, ó, de competência do Supremo Tribunal Federal. Então, a depender aqui, né, da autoridade coatora, a gente vai saber de quem é a competência, né, onde é que a gente vai impetrar o nosso mandado de segurança. Uma dúvida que sempre é frequente, pessoal, e vale a pena a gente discutir aqui, basicamente é a seguinte: ô Helder, e se eu for impetrar mandado de segurança contra ato do prefeito? Porque você não trouxe aí competência da Justiça Estadual. Você não citou aí, por exemplo, o artigo 125 da Constituição, né, que é um texto breve, mas que fala basicamente aqui da competência da Justiça Estadual. Vejam, de fato, pessoal, esse dispositivo aqui, ele é muito simples, ele é muito econômico no que diz respeito à Justiça Estadual. Qual é a lógica aqui? Tá? Qual é a lógica aqui? O texto diz que os critérios de competência, o modo da organização do judiciário estadual decorrerá da lei de organização local, né? Isso vem na Constituição Estadual, vem na lei de organização local e etc. O que acontece, por exemplo, algumas constituições estaduais estabelecem prerrogativa de foro. Eu quero impetrar mandado de segurança contra ato do prefeito, contra ato do secretário municipal. Há constituições estaduais que prevêem que essa competência é do Tribunal de Justiça. Há outras constituições estaduais que prevêem que a competência do TJ para julgar mandado de segurança impetrado contra ato de prefeitos ou de secretários é do Tribunal de Justiça apenas se for o prefeito da capital ou prefeito da região metropolitana, né? Há constituições que não estabelecem prerrogativa, né, de foro em mandado de segurança. Qualquer impetração contra prefeito ou secretário, autoridade municipal, vai ser lá no juízo de primeiro grau, que vai ter a sua competência firmada exatamente pelo aspecto territorial, né? Aquela comarca, né, que alcança exatamente aquele município. Então, nesse sentido aqui, como eu estava dizendo, a competência ela vai ser difusa. Por isso que é importante a gente saber o que? Manusear o texto constitucional. Tranquilo? Nesse sentido, entender um pouco dessas discussões. Helder, então, na hora de redigir a minha peça, como é que eu vou saber se lá o enunciado trouxer a informação dizendo que quem praticou um ato que violou o direito líquido e certo é eventualmente ali o prefeito ou o secretário municipal? Vejam, se o examinador fizer isso e trouxer o ato, né, a autoridade coatora, como o prefeito ou o município não disser nada, ele está querendo criar problema, porque a gente não tem como saber qual é a regra estadual que o examinador pensou. O que é que muita gente faz? Geralmente, quando vem um enunciado assim sem informação, direciona lá para o juízo de primeiro grau, porque a regra é o juízo de primeiro grau, a exceção é a prerrogativa de foro. Então, se o examinador não disse nada, então vai para o primeiro grau. Agora, isso pode gerar problema também, porque como há essas regras difusas, o correto é o examinador falar expressamente. Se ele não falar, ele está querendo criar problema, tá certo? Então, a gente tem que se valer do que o enunciado traz. Se ele não disser nada, é primeiro grau, tá? Mas ainda com esse risco de gerar uma série de problemas por conta dessas peculiaridades aqui de cada estado em termos de impetração de mandado de segurança contra ato de prefeito, contra ato de secretário ou alguma outra autoridade municipal. Tranquilo? Vamos lá. Esse artigo 5º aqui do texto, né, da lei do mandado de segurança, a lei 12.000, né, e 16 de 2009, ele é bem bacana. Para ser sincero para vocês devem ter notado aí, a lei é de 2009, né?
existem muitas súmulas que regulamentam aqui o mandado de segurança ou que sintetizam entendimentos do STF e do STJ que são bem anteriores à lei do mandado de segurança. O que ocasionou um fenômeno, né, que é muito semelhante ao que aconteceu com o CPC de 2015. Muito do que foi inserido, né, na legislação do mandado de segurança decorre já de posicionamento jurisprudencial consolidado. Esse artigo aqui, por exemplo, é uma espécie de copiou e colou com algumas adaptações de súmulas do STF e do STJ. Então, por exemplo, não cabe mandado de segurança, né, contra ato do qual aqui ainda caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução. Então, olha, a ideia aqui, basicamente, é fazer realmente do mandado de segurança esse instrumento residual. Porque se você tem um recurso administrativo lá que pode desfazer aquela decisão que, eventualmente, você está apontando como uma decisão que viola um direito líquido certo seu, olha, se vale lá do recurso administrativo, né? Por isso que a lei diz, olha, se você tem um recurso administrativo, não impede mandado de segurança, ok? Outra coisa, da decisão judicial da qual ainda caiba recurso com efeito suspensivo. É a mesma lógica do recurso administrativo. Se a decisão não transitou em julgado, né, se ainda é possível a interposição de um recurso, não impede mandado de segurança, porque aquela decisão ela pode ser reformada ou ela pode ser invalidada a partir do acolhimento do recurso que você interpôs, tranquilo? E da decisão também transitada em julgado. Não cabe impetrar mandado de segurança questionando, né, uma sentença que já transitou em julgado. Por quê? Porque o mandado de segurança não é instrumento cabível para desconstituição da coisa julgada. Aqui é ação rescisória. Lá no direito penal, no direito processual penal, é revisão criminal. Mas mandado de segurança não é instrumento cabível aqui para desconstituir a coisa julgada. Tranquilo? Olhem só aqui, ó, né? Um outro entendimento aqui é previsto em súmula 266 do STF. Não cabe, ó, mandado de segurança contra a lei em tese. O que é isso aqui? Né? MS, pessoal, não é... Guardem bem essa ideia aqui, tá? MS não é, ó, instrumento para controle, ok? Não é instrumento para controle de constitucionalidade, ok? Não é instrumento para fazer controle aqui, ó, de constitucionalidade. Você impetra mandado de segurança para afastar, né, ou para impedir que um ato seja praticado e que está violando algum direito líquido certo seu. Então você tem que ter uma autoridade coatora. Eu não posso chegar assim e falar, ó, estou impetrando esse mandado de segurança porque eu acho que essa lei é inconstitucional, ela pode aqui violar direito líquido certo e etc. Não. Né? Eu não posso discutir abstratamente se a lei viola ou não viola, ou se ela vai ou não violar direito líquido certo. Eu impetro mandado de segurança por causa de um ato concreto. Tranquilo? Então, não cabe mandado de segurança contra a lei em tese. Eu não posso discutir abstratamente a compatibilidade da lei com a ordem jurídica, tá? Mandado de segurança é para afastar, ó, violações a direito líquido e certo, e não para servir aqui como um sucedâneo dos instrumentos de controle de constitucionalidade. Esse é um entendimento aí previsto na súmula, né, no enunciado de súmula 266 do Supremo Tribunal Federal. Vejam, eu quero trazer para vocês aqui um entendimento que é relativamente recente, né? É um enunciado de súmula aí do STJ, o 628, que trouxe aqui para o mandado de segurança a aplicação da chamada teoria da incampação, ok? Olha só. A gente sabe, pessoal, deixa eu só voltar aqui rapidamente, tá? A gente sabe que a estrutura da administração pública ela é muito complexa. Às vezes a gente não sabe, né, em decorrência do poder hierárquico, quem é o diretor, quem é o gerente, quem é o supervisor, quem tem autoridade para praticar aquele ato, quem não tem, né? O ideal é que a gente saiba a estrutura e que a gente aponte no nosso mandato de segurança quem foi a autoridade que literalmente praticou o ato e, portanto, violou o seu direito líquido e certo para que você vá lá e questione, ok? Mas a gente nem sempre consegue ter a exata noção
dessa estrutura da administração pública. Então, acontece muito de você impetrar um mandado de segurança, apontar alguém como autoridade coatora, e aquele alguém não é efetivamente a autoridade coatora, né? Foi praticado um ato aqui pelo secretário de saúde do município, eu impetrei mandado de segurança contra o ato praticado pelo prefeito, ou vice-versa, né? O ato aqui, houve uma delegação específica para o secretário praticou o ato, eu fui lá e impetrei mandado de segurança contra o prefeito, né? E apontei o prefeito como autoridade coatora. Nem sempre essas regras estruturantes aqui da administração, elas estão claras para a gente. O que aconteceu na jurisprudência aqui do Superior Tribunal de Justiça? A jurisprudência foi tentando criar mecanismos para que o mandado de segurança não fosse inadmitido de plano, que de alguma forma pudesse se avançar no julgamento daquele mandado de segurança. Então, o que é essa teoria da encampação a partir da lógica conceitual aqui? Ela é uma construção da jurisprudência do STJ que tem o objetivo de levar à frente o julgamento, né, do mandado de segurança, para não inadmiti-lo de plano, em razão do apontamento equivocado da chamada autoridade coatora, né? Então, isso é um modo aqui de privilegiar, né, eventualmente a primazia do julgamento de mérito, que a gente aprende isso lá no processo civil, né, o devido processo legal, eventualmente, a economia, a celeridade, para que não haja necessidade de se repetir, né, a impetração do mandado de segurança, né, eventualmente se precise modificar a máquina judiciária novamente, se esse problema pode ser resolvido. Então, eu quero que você mentalize isso. O que é a teoria da encampação no mandado de segurança? É uma teoria, uma construção jurisprudencial para que se siga ao julgamento do mandado de segurança diante de equívocos no apontamento de quem é a autoridade coatora. Mas quais são esses requisitos aqui que a jurisprudência criou, né, e que isso está consolidado na súmula 628 do Superior Tribunal de Justiça? Vamos olhar novamente na telinha quais são esses requisitos apontados aqui pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Olha aqui, ó, o que é que o Superior Tribunal de Justiça diz para a gente. Ele fala assim, ó, a teoria da encampação é aplicada no mandado de segurança quando presentes cumulativamente os seguintes requisitos: a existência de vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou informações e a que ordenou a prática do ato impugnado, a manifestação a respeito do mérito nas informações prestadas e a ausência de modificação da competência estabelecida na Constituição Federal. Aqui também, pessoal, para que a gente consiga devidamente aprofundar, essa última expressão aqui também se aplica no âmbito da Constituição Estadual. Deixa eu explicar isso aqui com um exemplo. Imagina o seguinte, tá? O Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco tem competência para julgar mandado de segurança impetrado contra secretário, né, municipal da capital e o prefeito da capital. Aí você vai lá, né? Um ato foi praticado pelo secretário de saúde, por exemplo, e aí você pensa assim, eita, foi o secretário quem praticou o ato, mas o prefeito é superior hierárquico dele. Então, eu vou fazer o seguinte, vou impetrar mandado de segurança contra o ato do prefeito. Aí você vai lá, impetra mandado de segurança, e na hora de prestar as informações, o prefeito diz assim, ó, eu não sou autoridade coatora aí não, viu? A autoridade coatora, ó, é exatamente o secretário. Se a gente fosse aplicar, digamos assim, uma jurisprudência tradicional, quando o prefeito alegasse a sua ilegitimidade, o mandado de segurança tinha que ser redirecionado exatamente para o secretário. Ia se inadmitir, ia apontar a ilegitimidade passiva, e a gente teria que, quem impetrou deveria regularizar a situação formal, e se tiver dentro desse prazo de 120 dias, impetrar novamente o mandado de segurança. Tá? Isso aqui é muito importante. Você tem um prazo decadencial de 120 dias, tá? Da prática do ato até o fim desse prazo. Se você impetrar mandado de segurança e se identifica alguma irregularidade formal, você pode resolver o problema e impetrar novamente o mandado de segurança, desde que estejam presentes aqui, né, desde que esteja dentro desse lapso temporal de 120 dias. Se passou 120 dias, aí você tem que ir para uma ação ordinária. Mas vamos voltar aqui à teoria da encampação. Então, nesse sentido aqui, o prefeito diz, não sou eu não, a autoridade coatora. Pela teoria da encampação, a gente preenche o
primeiro requisito, né? Qual é o primeiro requisito? O prefeito tem aqui uma relação hierárquica com o secretário, ok? Qual é o segundo requisito que a súmula estabelece? A súmula diz assim, ó, para seguir o julgamento do mandado de segurança, é preciso que a autoridade que está dizendo que não é ela, a autoridade coatora, se manifeste sobre o mérito do mandado de segurança. Então, aqui aí o prefeito, na prática, fez assim, ele disse que ele não era a autoridade coatora, mas que o ato praticado pelo secretário era legítimo, estava correto, estava legal. Então, o que é que o prefeito fez? Mesmo sendo a autoridade, né, que não foi a autoridade quem praticou o ato, ele se manifestou sobre o mérito. Ele defendeu a legitimidade, né, do seu secretário, ok? Então, o segundo requisito da súmula está estabelecido, a manifestação sobre o mérito. E o terceiro requisito é importante. Se a gente, né, impetra o mandado de segurança contra a autoridade equivocada, né, e na verdade é uma outra autoridade, se a gente for redirecionar para a autoridade correta e mudar o critério de competência, aí naturalmente a gente não vai poder aplicar a teoria da encampação. Por exemplo, imagina que lá na Constituição Estadual diga que quem julga o ato do prefeito é o Tribunal de Justiça e quem julga o ato do secretário é o juízo de primeiro grau. Se a autoridade correta, né, fizer modificar aqui o critério de competência, a gente não pode aplicar a teoria da encampação. Então, nesse caso aqui especificamente, para ficar muito claro, qual é a lógica? O secretário é a autoridade correta, mas o prefeito tem hierarquia em relação a ele e se manifestou sobre o mérito. Mas se o mandado de segurança continuar com o prefeito, vai mudar a competência em relação ao secretário, que seria a autoridade correta. Se a competência for a mesma, né, aí sim a gente vai aplicar a teoria da encampação. Mas se mudar a competência do juízo, se tiver de sair do primeiro grau para ir para o segundo, ou se tiver de sair do segundo para ir para o primeiro, aí não pode, tá? Porque o enunciado de súmula está deixando bem claro. Cumulativamente, eu tenho que aplicar, ó, esses três requisitos, tá? A existência de um vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou informações e a que ordenou a prática do ato impugnado, a manifestação a respeito do mérito nas informações prestadas, né? Nesse exemplo que a gente deu aqui, isso aconteceu, e a ausência de modificação de competência estabelecida, ó, na Constituição Federal, ok? Então, por exemplo, se eu quiser questionar um ato praticado por um ministro de Estado, o mandado de segurança é no STJ. O presidente, o mandado de segurança é no STF. Então, se eu impetro um mandado de segurança contra o presidente, quando, na verdade, quem praticou o ato foi ali o secretário de Estado, né, o ministro de Estado, a gente não tinha como aplicar a teoria da encampação, porque o juízo aqui competente é diferente. Um é o STJ, o outro é o STF. Né? Mas se o juízo for o mesmo, né, tanto para a autoridade coatora, aquela que foi quem praticou o ato, quanto aquela que foi indicada ilegitimamente ou de modo equivocado, se puder avançar no julgamento com aquela autoridade que foi apontada equivocada, né, sem que isso modifique a competência, não tem nenhum problema. Lembrem-se aqui da ideia da teoria da encampação. É tentar avançar no julgamento do mandado de segurança, né, sem precisar inadmiti-lo ou determinar eventualmente a correção de algo que esteja equivocado. Então, é possível se seguir no julgamento nesse sentido. Então, isso é teoria da encampação, ok? Outro ponto importante, o artigo 25 da lei impede, né, o pagamento de honorários advocatícios, né? Então, o honorário de sucumbência não vai existir aqui no mandado de segurança. Isso está aí no artigo 25 da lei, mas já era entendimento, né, há muito tempo sumulado, tanto pelo STJ quanto pelo STF, na súmula 105 do STJ e 512 do STF. Então, não é possível honorários advocatícios. Ou seja, no finalzinho do mandado de segurança, você não vai pedir condenação em honorários advocatícios, tá? Você vai, no máximo, colocar uma observaçãozinha lá embaixo. Deixa de requerer a condenação em honorários advocatícios por força do que está previsto no artigo 25 da lei do mandado de segurança. Tranquilo? Então, muita atenção nisso daqui. Outra coisa, liminares em mandado de segurança. É possível acontecer? Claro que é. O próprio mandado de segurança, ele é um instrumento célere, né? Ele traz aqui a celeridade como parte integrante, né, como DNA, como natureza
do próprio remédio constitucional, a celeridade. Só que, apesar de ser um remédio célere, ainda assim ainda cabe um outro instrumento ainda mais célere, que é a concessão de liminares. Tá? Não tem nenhum problema, você pode impetrar seu mandado de segurança, isso acontece muito em saúde, né? A pessoa está ali, está precisando de um leito de UTI, de um tratamento, de um remédio, o plano de saúde se negou, por exemplo, a cobrir, a conceder aquele medicamento, e aquilo precisa ser resolvido urgentemente, né? Então, às vezes, você impetra um mandado de segurança e requer eliminar. Então, sai imediatamente para que ela seja cumprida. É muito importante, porque você preenchendo ali periculum in mora, fumus boniuris, etc., dá para buscar, né, a concessão de uma liminar. Eu trouxe esses dois dispositivos porque vocês vão notar aí, né, a possibilidade de concessão, de liminar no mandado de segurança. O artigo 7º, parágrafo 2º, o artigo 22 aqui, parágrafo 2º, fala de liminar, mas no artigo 7º proíbe a concessão de liminar, né, para a compensação de créditos tributários, para a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, né, impede aqui a concessão. Olha o artigo 22, parágrafo 2º. No mandado de segurança coletivo, a liminar só poderá ser concedida após a audiência do representante judicial da pessoa jurídica de direito público, deverá se pronunciar num prazo de 72 horas. A lei diz que a concessão de liminar contra o poder público tem que ser após a manifestação, né, da autoridade, do órgão de representação judicial, né, da administração pública aqui, da pessoa jurídica de direito público. Nessa ADIM aqui, pessoal, a ADIM 4296, que teve o seu julgamento definitivo proferido agora, né, no início de junho de 2021, o Supremo encarou esses dois dispositivos, né, que foram questionados, se apontou aqui a inconstitucionalidade, né, tanto da necessidade de oitiva do órgão de representação, quanto da impossibilidade de concessão de liminar em mandado de segurança para compensação de créditos tributários. Então, se criava aqui, de alguma forma, requisitos, né, para concessão de liminar e se proibia em determinadas matérias. Então, esses dois dispositivos foram questionados. Houve também um questionamento do prazo, né, que a lei estabelece, o prazo de 120 dias, e houve também questionamento sobre a impossibilidade de condenação em honorários advocatícios. Né? Foram 4 pontos impugnados aqui pelo Conselho Federal da OAB, né, através dessa ADIM 4.296. Então, foi uma ação aqui proposta pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, que tem legitimidade para propor essas ações em sede de controle abstrato, por força do artigo 103 da nossa Constituição. Olhem só, tá? Esses dispositivos aqui que o Supremo teve que enfrentar. Primeiro, né? Presta muita atenção aqui, sobre a exigência de contracautela aqui para concessão de liminar. E aí a gente, se vocês quiserem fazer a leitura lá no artigo 7º, eu acho que vale a pena também. Olha só o que a Corte fala, né? Ela diz assim: a Corte entendeu que está de acordo com a Constituição a exigência de caução, depósito ou fiança para a concessão de liminar em mandado de segurança. Isso foi um outro ponto impugnado. O ministro Alexandre de Moraes disse que a contracautela é mera faculdade do magistrado, que viabiliza o exercício de jurisdição imediata, não havendo limitação ou restrição ao poder geral de cautela para a garantia do direito líquido e certo. Então, se o juiz quiser, ele concede, ele pede ali uma medida de contracautela, né, para conceder uma liminar, para que não se esgote o objeto daquela ação. Né? Se o mandado de segurança for inadmitido, pode-se estabelecer a coisa, restabelecer a coisa, né, que foi objeto ali da concessão da liminar. Então, não tem problema, isso não é obrigação. O juiz ali, no seu poder geral de cautela, pode escolher se ele concede ou não, se ele aplica ou não uma medida de contracautela, tá? Como eu falei para vocês, o prazo decadencial, o Supremo já vinha reconhecendo isso através de súmula, essa súmula aqui, 632, e deixa bem claro isso, né? Se você perde o prazo do mandato de segurança, você tem a possibilidade, ó, permanece aqui a possibilidade de postulação nas vias ordinárias. E outros pontos aqui também, né? Como eu disse para vocês lá, a impossibilidade de se questionar através de mandado de segurança atos de gestão comercial aqui das estatais. Então, o que o Supremo disse? O Supremo disse assim, ó, a corrente vencedora considerou a constitucionalidade de outros 4 dispositivos questionados na ação pela OAB, entre eles o artigo 1º, parágrafo 2º,
que prevê o cabimento do mandado de segurança, né, contra atos de gestão comercial, né, pelos administradores de empresas públicas. De acordo com o ministro Alexandre de Moraes, a norma diz respeito a atos de direito privado. Na verdade, aqui é o seguinte, tá? O texto da notícia aqui, ela tá equivocado, né? Dispositivos questionados, entre eles o artigo 1º, que prevê o cabimento. Na verdade, a lei proíbe que você impede com mandado de segurança, né? Por quê? Porque isso aqui são atos de direito privado. Agora, atos lá na licitação, é possível isso ser questionado. Tranquilo? E também a questão dos honorários de sucumbência que eu falei para vocês. Continua a previsão de honorários contratuais, mas não cabe aqui a condenação em honorários de sucumbência. Tranquilo, pessoal? Então, ó, isso aqui é muito importante para a gente poder observar. Olha só, para a gente resolver aquele enunciado que eu trouxe para vocês, eu já coloquei aí na tela, a situação, né, do acesso aqui à informação das contratações que foram realizadas pela prefeitura e que o indivíduo ali não teve oportunidade de ter acesso. Então, lembrem-se, né? Lembrem-se disso daqui. Olha só. Opa, deixa eu voltar aqui ao nosso... vamos para cá. Ao nosso slide, né? Não sei por que saiu aqui. Acho que eu cliquei errado. Tá? Só para... Deixa eu voltar aqui. Opa, vamos embora. Tá aparecendo na telinha de vocês aí. Compartilhar uma janela, tá? Só para voltar aqui, tá? Deixa eu recuperar aqui a tela. Então, lembre-se, tá? Esse dispositivo, é só para sintetizar, essa questão aqui de gestão comercial, no artigo 1º, no parágrafo 2º, prevê exatamente o não cabimento, tá? De mandado de segurança contra atos aqui de gestão, porque são atos eminentemente privados. Aí a OAB questionou esse dispositivo, o Supremo disse que ele é constitucional. Não tem nenhum problema nesse sentido, tá? Aqui está se falando exatamente da impossibilidade de questionar através de mandado de segurança um ato que é eminentemente privado, para não ficar muito confuso aqui na nossa cabeça, tá? Então vamos lá, vamos seguir aqui para o nosso slide, né, do mandado de segurança. Vamos seguir aqui. Esse enunciado que a gente já viu, né? O indivíduo que foi lá tentar ter acesso às informações e não houve, né, o acesso a essa informação. O secretário municipal aqui, ó, quem negou essa informação. Primeira coisa que eu quero que vocês notem, tá certo? Ó, instrução probatória. O próprio enunciado trouxe a informação para a gente. Não cabe, né, não há necessidade aqui de instrução probatória. Então é óbvio que você já vai excluir a possibilidade de manejo de ações ordinárias. Você vai se valer, ó, do mandado de segurança, se provando a linha negativa de ter acesso à informação e etc, ok? Vamos lá. Qual é o espelho aqui para a gente poder notar, né? Primeiro, a petição ela deveria ser endereçada ao juízo cível da comarca X ou ao juízo da Fazenda Pública da comarca X, já que os dados constantes no enunciado não permitem identificar a organização judiciária local, né? Lembrando bem disso. O que é que eu falei para vocês? Há constituições que podem estabelecer que o questionamento contra ato do prefeito, contra o secretário, seja no Tribunal de Justiça. Agora, via de regra, vai ser ali no primeiro grau, se a informação não vier constante no enunciado. Então, você direciona lá para o juízo de primeiro grau, ou para a vara da Fazenda Pública, ou para a comarca ali, para a vara cível, tá, dentro daquela comarca. Se a informação vier contida, a gente vai, obviamente, trabalhar com as informações do enunciado, ok? Então, tá aqui, ó. O examinando deve indicar na qualificação das partes o impetrante, João, portanto, legitimidade ativa, e como autoridade coatora, o secretário municipal, que negou, né, o acesso à informação. A legitimidade aqui, ó, de João, ela decorre exatamente do fato dele ter direito ao acesso à informação. Então, ele é titular do direito que ele está postulando, né? E aqui a legitimidade passiva do secretário exatamente porque foi ele quem indeferiu o pedido de acesso à informação, ok? Então, vejam, né, a gente já trabalhou aqui a identificação da peça, de quem é a competência, de quem é a legitimidade ativa, de quem é a legitimidade passiva, né, o cabimento, e aqui vejam as discussões de mérito, né? Geralmente, pessoal, esses remédios constitucionais aqui, a gente sempre vai ter algum tipo de fundamento constitucional, seja um fundamento em um dispositivo expresso, ou cabe também, de alguma forma,
a gente apresentar algum princípio constitucional aqui que eventualmente tenha sido violado no caso concreto. Então, falando de remédio constitucional, a gente precisa observar que tem algum fundamento constitucional também, não só para a ação, mas para o mérito que venha a ser discutido, ok? Então, o texto constitucional vai prever, né, esse direito aqui, do acesso à informação, que vocês estão vendo aí, receber informações dos órgãos públicos, né? Isso decorre também do direito de petição, de poder provocar ali, de obter informações importantes, né, junto aos poderes constituídos. Há um fundamento legal também, que é a Lei 12.527, de 2011, que é a Lei de Acesso à Informação. Essa legislação ela é muito importante, então eu recomendo que vocês façam a leitura. Sempre aparece aí em provas de direito administrativo, em provas de direito constitucional. Então, essa lei de acesso à informação ela é muito bem trabalhada, tá? O que é que a gente viu aqui? A escolha da peça decorre exatamente, né, da violação em si do direito líquido e certo, a prova pré-constituída, que foi exatamente, né, o indeferimento aqui, ó, por escrito do pedido formulado por João. Lembre-se, né, qual é o fundamento constitucional e qual é o fundamento legal aqui do mandado de segurança. E aí há a possibilidade, ó, da gente visualizar a concessão de liminar. Lembre-se do que eu falei no início. Você vai bater as portas do judiciário, geralmente você está diante de uma situação de urgência, né? Então você tem ali que pedir um pronunciamento. Como no mandado de segurança cabe aqui o pronunciamento liminar, então é um pronunciamento ainda mais célere do que a própria ação que você está se valendo. Então você mostra ali o periculum in mora, né, o fumus boni iuris, o perigo da demora, a plausibilidade do direito alegado, e pode pedir ali que o judiciário, né, promova essa antecipação aqui. Então, o examinando deveria sustentar, ó, que além do fundamento relevante do direito de João, há risco da ineficácia da medida, né, se a liminar não for deferida, tendo em vista a urgência da situação, já que as informações servirão para que a população interessada avalie o desempenho do prefeito municipal candidato à reeleição. Então, lembre-se que no enunciado sempre vai ter a possibilidade ali da gente fazer esse pedido liminar, ok? Fechamento da peça, geralmente ali é aquela parte dos pedidos, né? Então, a peça deve conter os requerimentos aqui, ó, de concessão da liminar, né? Aqui, ó, de procedência do pedido e, portanto, confirmação da ordem, atribuindo-se em caráter definitivo a tutela liminar. O examinando ainda deve qualificar-se como advogado e atribuir valor à causa. Então, geralmente, você coloca ali no final, né? Advogado, aí você vai, dependendo ali da estrutura, você coloca a data, você coloca local, né? Geralmente esse advogado aqui, ele vem na parte de baixo, né? Você bota lá, data, local, advogado, do jeito que está aqui, e você coloca lá, atribui-se o valor da causa de R$1.000 para fins meramente fiscais. Você pode fazer isso aí na atribuição de valor. Vejam, estruturas, digamos assim, mais robustas do mandato de segurança, tem, obviamente, no fechamento, né, da parte aqui dos pedidos, informações que são mais importantes, tá? Tem modelos aí que vocês devem ter acesso aos livros que estão trabalhando, que você tem lá, né, notificação da autoridade coatora, notificação da pessoa jurídica, né, eventualmente notificação do Ministério Público para se manifestar, a juntada da prova pré-constituída, a confirmação da liminar, o julgamento da procedência, aquilo que eu falei há pouco, né, deixo de requerer a condenação em honorários advocatícios. Lógico que o examinador aqui ele foi econômico na parte dos pedidos, mas para fim de garantia seria interessante você acrescentar isso também. Os termos do artigo, né, da Lei de Mandado de Segurança requer a procedência, a confirmação da liminar, dentre outros aspectos aqui. Ok? Então, eu acho que vale muito a pena a gente notar, a gente revisitar esses aspectos, porque no essencial, o que a gente tinha para trabalhar sobre o mandado de segurança eram esses aspectos aqui. Então, próxima tarefa, né, o que a gente precisa fazer é exatamente redigir, a partir dessa revisão dessas informações que a gente trabalhou do mandado de segurança e colocar em prática todas as informações que a gente trabalhou até agora, tá certo? Então, vamos embora, bons estudos, e a gente segue estudando aqui a prática de direito público, os remédios constitucionais e algumas outras ações. Então, vamos embora, bons estudos para todo mundo.